Tá ligado? Você ia falar? Liga então o microfone, você desligou. Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar início à nossa primeira sessão aqui na Câmara dos... Espera só um instantinho, querida. Eu pensei que você quisesse fazer alguma pergunta. Eu vou passar a oportunidade para para o Jonas. O Jonas dar início à nossa sessão, explicar um pouquinho sobre essa sala que nós estamos usando, tá? Então, só um instantinho, por favor. Jonas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Americana. É um prazer imenso receber todos aqui nesta tarde. E, a partir de agora, vamos dar início à sessão Câmara Jovem, aqui no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Sejam todos bem-vindos e boa sessão para vocês. Obrigado. Boa tarde, senhores vereadores. Peço aos senhores vereadores que registrem a presença na chamada nominal. Boa tarde, senhor presidente e senhores vereadores. Eu vou estar realizando a chamada nominal. Adriele Sena, Beatriz Azevedo, Edson da Silva, Emily Dias, Eric Galvão, Flaene Deise, Gabriel de Oliveira, Gabriel Gonçalves, Ingrid Eduarda, Isabela Ribeiro, João Pedro, João Victor, Júlia da Silva, Leonardo Batista, Letícia Fernanda, Lohane Vitória, Rafael José, Rafaela da Silva, Victor Hugo. Peço que todos os vereadores se postem de pé, havendo o número legal dos presentes e estando em conformidade com as normas regimentais desta Casa. Sob proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária neste dia, 24 de setembro do ano de 2018, em nosso primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Peço que seja executado o hino nacional.
Dou por aberta a ordem do dia. Peço que seja feita a leitura do item. Projeto de Lei número 1/2018, pp. Emanda dispõe sobre a acessibilidade no município. Autor Gabriel Gonçalves de Lima. Senhor Omar Najar, prefeito municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e prolonga a seguinte lei. Artigo 1. É obrigatória a promoção das seguintes ações para assegurar as condições de acessibilidade no município. Artigo 2. Definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Artigo 3. No caso de edificação multifamiliar, execução das unidades habitacionais acessíveis no piso térreo e acessíveis ou adaptáveis quando nos demais pisos. Artigo único. Execução das partes de uso comum quando se tratar de edificação multifamiliar, conforme as normas técnicas de acessibilidade da ABNT e elaboração de especificações técnicas de projetos Por favor, sumiu o som aqui dela. de projetos que facilite a instalação de elevador adaptado para o uso das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 3. Fica autorizado ao chefe do Poder Executivo a regulamentação utilizar dentro da Secretaria de Obras funcionários específicos que produzam as transformações necessárias para a acessibilidade para todos. Artigo 5. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Plenário, Dr. Antônio Álvares Lobo, 24 de setembro de 2018. Vereador, justificativa. O presente projeto de lei, de autoria do vereador Gabriel Gonçalves de Lima, objetiva principalmente garantir o livre acesso nos bairros do município de Americana. É notoriamente percebido a ausência de nomes em placas fixas em postes, destacando-se alguns bairros do município como Parque da Liberdade, Jardim da Paz, Parque Gramado e Mário Covas, entre outros, como os bairros Wenner Place, Cidade Jardim, Fresarim, Vila Mariana, Praia Azul, Centro e outros bairros. Nessa justificativa, apontamos também o desperdício de tempo e de combustível, assim como a poluição do ar, com a demora em localizar as referidas ruas, onde há placas ilegíveis em quase todos os bairros do município. Acreditamos que a administração municipal se sensibilizará com a medida, uma vez que solucionará muitos problemas nos transtornos causados aos cidadãos que há muitos anos vêm reclamando dessas deficiências, que pode ser sanada em curto prazo, através de convênio com as empresas do município, que certamente estarão contribuindo com esta lei, pertinente e de benefício a todos. Em contrapartida, as empresas somente ganharão porque estarão sendo beneficiadas com parceria feita, obtendo desconto na hora de acertar os tributos com o município. Concluindo, com o devido respeito, submetemos o presente projeto de lei à elevada apreciação dos nobres vereadores e vereadoras que integram essa Casa Legislativa, na certeza de que, após regular tramitação, seja afinal deliberada e aprovada na devida forma. Plenário, Dr. Antônio Álvares Lobo, 24 de setembro de 2018, vereador.
Em discussão o projeto de lei, com a palavra para o vereador Gabriel Gonçalves de Lima. Boa tarde a todos. Então, nosso projeto... Oi. Você está esperando? Pode continuar falando? Então, nosso projeto, a gente viu que nossos bairros aqui, né, a gente principalmente situa nossos bairros, que falta muita placa de trânsito, né, às vezes isso prejudica bastante, né, falta aquelas rampas para deficientes subir nas calçadas, e isso também dificulta bastante, e a gente visou muito esse problema aí que está tendo. Boa. Continua em discussão o projeto de lei. Em discussão o projeto de lei. Com a palavra, a vereadora Isabela. Boa tarde, presidente. Boa tarde, plenário. Eu gostaria de saber qual seria o desempenho que ele comentou sobre os deficientes e tal. Qual seria o desempenho para eles? Então, você sabe que nas ruas não tem aquela rampinha para os deficientes subir, né, a calçada. Então a gente pensou em melhorar isso bastante, porque, né, eles sofrem bastante com o preconceito, com o desrespeito. Então, né, eles são gente, a gente tem que também respeitar eles, né, do mesmo jeito que eles respeitam a gente. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Em votação.
O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Peço que seja feita a leitura do segundo item. Projeto de Lei número 2, 2018, pp. Emenda Fiscalização sobre animais domésticos, tanto adotados como comprados. Autor, Isabela Ribeiro. Senhor Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e prolonga a seguinte lei. Artigo 1º. É obrigatório o cadastro de animais domésticos no município de Americana, tanto os adotados quanto os comercializados. Artigo 2. A fiscalização será feita a cada trimestre em determinado bairro, verificando os cadastros e seus prazos de validade. Artigo 3º. A Prefeitura disponibilizaria um chip de identificação contendo as informações do dono e do animal. Artigo 4º. Será aplicada uma multa no valor de 50... O FIRS, e no caso de reincidência, a perca da guarda do animal que será levado para adoção. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Plenário, Dr. Antônio Álvares Lobo, em 24 de setembro de 2018. Vereador. Justificativa. O presente projeto de lei de autoria da vereadora Rafaela da Silva Rodrigues objetiva fiscalizar os animais domésticos, tanto os adotados como comprados. Os responsáveis pelos animais terão que apresentar uma declaração que tem condições de criar o animal no ambiente que reside. A Prefeitura disponibilizaria um chip de identificação contendo as informações do dono e do animal, para ajudar no caso de o animal fugir do lugar onde mora. A fiscalização seria feita mensalmente em determinado bairro, verificando se as pessoas que têm o seu animal estão com a declaração em dia e o chip. Caso contrário, uma pena pode ser aplicada e pode até perder a guarda do animal, sendo levada para adoção. Plenário, Dr. Antônio Álvares Lobo, 24 de setembro de 2018. Em discussão do projeto de lei número 2, com a palavra para a vereadora Rafaela. Boa tarde, presidente e demais vereadores. Esse projeto que a gente está apresentando é para diminuir a taxa de abandono e zelar pela saúde e bem-estar do animal em casa. Continua em discussão o projeto de lei número 2. Peço a palavra, por favor. Boa tarde, senhora presidente, vereadores. Rafaela, por favor, você poderia me responder? O chip será inserido no próprio animal ou na coleira dele? Letícia, o chip ele já tem e ele é colocado no próprio animal. O lugar você já tem definido? No lugar do corpo? Ele é geralmente colocado na parte de trás das costas dos animais. Muito obrigada. Nada. Com a palavra para a vereadora Isabela Rodrigues. Ele fica mais para cima do corpo ou mais para perto da cauda?
Fica atrás do pescoço mesmo. Continue em discussão. O projeto de lei número 2. Peço a palavra, senhora presidente. Rafaela, o chip, para você ver as informações dele, como vai funcionar? Através de aparelhos? Sim, já tem um aparelhinho que, quando colocado perto do chip, ele dá as informações do animal e do dono. Muito obrigada. Com a palavra para a primeira secretária. Boa tarde, senhor presidenta e vereadores. Eu apoio esse projeto porque muitos animais sofrem um descaso de prováveis donos e não tem ninguém que fiscalize eles. Então, isso seria uma iniciativa até que revogada, muito boa, porque às vezes a gente não está aí para os animais que estão na rua, mas eles precisam de um lar. Eles são alguma coisa, entendeu? Continue em discussão. Com a palavra para a vereadora Lohane. Boa tarde, senhora presidente e demais vereadores. Rafaela, como seria monitorado isso? O chip em relação aos donos, ficar sabendo, essas coisas assim? Bom, como está escrito aqui no meu projeto, a prefeitura vai disponibilizar o chip. Nas zoonoses, quando você leva o animal, geralmente eles já falam que vai colocar o chip para a própria proteção do animal já mesmo. Respondida a sua pergunta? Continue em discussão. Com a palavra para a vereadora Emily. Boa tarde, senhora presidente e demais vereadores. Vereadora Rafaela, você disse que aqui no papel está falando que é obrigatório. Mas se caso o dono não quisesse colocar, como vocês lidariam com a situação? Bom, mesmo ele não tendo o chip, ainda assim seria feita a visita e ele teria que estar com os papéis em dia. Quem fosse ver na casa ia ver a situação do animal e se ele ainda tinha. E se for lá assim e não tiver o animal, ele vai ter que dar uma justificativa. Com a palavra para a vereadora Isabela. Bom, e como seria feito? Como você saberia que casa você deveria entrar e como você entraria sem autorização dos donos? Primeiro, a gente teria que ter autorização dos donos para entrar nas casas. E você pode repetir a pergunta, fazendo um favor? Como você conseguiria entrar na casa dos donos? Como vocês saberiam que eles teriam um animal, sendo que, não é todo mundo... concluindo a pergunta dela, não é todo mundo que vai colocar o chip no animal. Não tem como saber quem tem. Bom, passaria de casa em casa perguntando se eles têm e se eles tivessem, se ele queria já colocar o chip no animal.
Continua em discussão. Com a palavra para a vereadora Lohane. Rafa, quem seriam essas pessoas que iriam, como ela disse, tipo, ir nas casas, perguntar? Geralmente ONGs de proteção dos animais. Com a palavra para a vereadora Emily. Você disse que teria alguém que iria de porta em porta. Você não acha que ir de porta em porta em todo o bairro de Americana não seria muito... demoraria muito tempo para isso ocorrer? Sim, a gente pensou nisso, mas tem que começar de algum lugar, né? Com a palavra para a vereadora Letícia. Rafa, como a Isa falou, e se não deixasse entrar na casa? Como vocês fazeriam? Bom, aí a gente teria que descartar aquela pessoa, porque não tem como, se ela não quer deixar nem saber como que está o animal, nem deixar entrar em casa, aí não teria como. Mas, geralmente, quem tem animal, acho que não deixaria, né, passar por fora, assim. Uma coisa que pode proteger seu animal, se seu animal fugir, a gente vê muitos casos de animais que fogem e os donos sempre vão em redes sociais para procurar. Seria bem mais fácil com o chip. Mas, em relação à multa, ela, mesmo assim, será enviada à casa do dono, que tenha o cachorro ou algum tipo de animal? Pode repetir a pergunta? Em relação à multa, se caso o dono não deixar o pessoal da ONG entrar na casa para fazer a vistoria, a multa será enviada mesmo assim? Não, não será. Continua em discussão. Com a palavra para a vereadora Isabela. Você não acha que aconteceria, tipo, muito disso das pessoas não aceitarem para não ter que pagar uma multa nem nada do tipo? Eu acho que quem tem condições de cuidar de um cachorro, eu acho que aceitaria numa boa. Com a palavra para a vereadora Ingrid. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, vereadores. Está tendo essa pergunta de que se não deixar entrar na casa. Mas como vai ser lei, vai ser obrigada a deixar entrar na casa, não vai? Porque vai ser uma lei, se for aprovado. Seria isso? Porque vai ter que ser obrigação, porque é lei. Certo? Sim, seria obrigatório. Se não deixar, teria que pagar a multa. Respondendo todas as perguntas, não é? Se não deixar essa pessoa entrar para os animais, vão colocar o chip. Com a palavra para a vereadora Lohane. A fiscalização seria, tipo, mensal, igual está escrito aqui, tipo, de mês em mês, você
o pessoal da ONG iria na casa da pessoa ou iria ver se, tipo, tá cuidando bem do animal ou alguma coisa assim? Tipo, se não tá maltratando, essas coisas. Seria feita a cada 3 meses a fiscalização do cadastro do animal. E se ele constar, ele vê, assim, por boa fé, que o animal está bem, não tem o porquê dele ver se o animal está sofrendo maus tratos. Então, tipo, a multa seria aplicada até nas pessoas que não deixarem entrar na casa? Necessariamente, sim. Com a palavra para a vereadora Letícia. Vereadora Rafaela, conforme você disse que a multa não ia ser obrigatória, mas você meio que se contradizeu dizendo, se for mesmo ocorrer esse negócio de multa, vai acontecer como multa de trânsito, conforme você não vai pagando, vai aumentando o valor? Não. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação ao projeto de lei. Peço a licença para comentar um pouco sobre o projeto, enquanto o nosso secretário distribui a cédula. Eu vi que a Rafaela ficou um pouquinho perdida, vocês massacraram a nossa vereadora com as perguntas de vocês. Porém, quero esclarecer o seguinte, quando se torna um projeto obrigatório, no caso, perguntaram quem faria a fiscalização. Nós temos a zoonose, tá? E a Secretaria de Saúde, que cuida dessa parte. Então, eles seriam os agentes fiscalizadores. E, caso, quando a visita fosse feita e o proprietário se negasse a apresentar o animal e as condições em qual este vive, ele é passivo de multa. O agente pode multá-lo. Se tratando, em caso de município, uma vez aplicada a multa e não sendo paga esta, a multa vai para a dívida ativa e vai sofrendo juros. E, dependendo do caso, a pessoa pode ter alguns bens penhorados. Alguma dúvida sobre isso? Tá? Então, toda lei ela é obrigatória, ela tem que ser cumprida. Tá? Não lembro, mas eu creio que eu falei com vocês sobre a diferença dos 3 poderes que nós temos no município ou no país nosso, que é o quê? O município, né? Dentro do município temos o quê? A Casa Legislativa, que é a Câmara Municipal, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Na Câmara se cria leis, o prefeito sanciona a lei, faz ela ser válida, e o Poder Judiciário se faz cumprir a lei aprovada. Voltemos para a nossa presidenta.
projeto de lei número 2 foi aprovado por 14 votos favoráveis e 8 contrários. 4 contrários. Peço que seja feita a leitura do terceiro item. Projeto de Lei número 3, 2018, PP. Emanda criação do programa Ecopontos. Autor Isabela Ribeiro. Senhor Omar Najar, prefeito municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e prolonga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar no município de Americana o programa Ecoponto. Artigo 2º. O programa Ecoponto visa estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a coleta de resíduos em pontos destacados nos bairros, disciplinando as ações necessárias de forma a amenizar os impactos ambientais, epidemias e proliferação de pestes. Artigo 3. Cadastramento de áreas públicas ou privadas adaptas para recebimento, triagem e armazenagem temporário de pequenos volumes em conformidade com o porte da área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Plenário, Dr. Antônio Álvares Lobo, em 24 de setembro de 2018, vereador. Justificativa. O presente projeto de lei, de autoria da vereadora Isabela Ribeiro, objetiva principalmente a instalação de métodos e coleta seletiva nos bairros de Americana. É notoriamente percebida a ausência de reciclagem na cidade, destacando-se alguns bairros do município como Jardim dos Lírios, Cidade Jardim, Matiense, entre outros. Nessa justificativa, apontamos também descartes de lixo em locais indevidos, ocasionando a poluição do meio ambiente. Acreditamos que a administração municipal se sensibilizará com a medida, uma vez que solucionará muitos problemas nos transtornos causados aos cidadãos que há muitos anos vêm reclamando dessa deficiência que pode ser sanada em curto prazo através de convênio com empresas do município, que certamente estarão contribuindo com esta lei pertinente e de benefício a todos. Em contrapartida, as empresas somente ganharão porque estão sendo beneficiadas com parceria feita, obtendo desconto na hora de acertar os tributos com o município. Concluindo, com o devido respeito, submetemos o presente projeto de lei à elevada apreciação dos nobres vereadores e vereadoras que entregarão esta Casa Legislativa, na certeza de que, após regular tramitação, seja afinal deliberada e aprovada na devida forma. Plenário, Dr. Antônio Álvares Lobo, 24 de setembro de 2018. Com a palavra, a vereadora e autora Isabela Ribeiro. Boa tarde a todos. Bom, a minha justificativa é naturalmente percebido mesmo que a gente tem muita dificuldade com lixos em lugares indevidos, em calçadas. Essa semana mesmo eu passei na frente do cemitério da Saudade, está uma nojeira. Tem muito lixo lá, sendo que tem latas de lixo pertinente na rua. E eu achei bem interessante essa proposta e fica agora ao critério. Continua em discussão o projeto de lei número 2. Número 3. Com a palavra para a primeira secretária. Boa tarde, presidenta e vereadores. Eu gostaria de saber se só teria nesses seguintes bairros ou em todo o município de Americana? Bom, aqui, como diz, Jardim dos Lírios, Cidade Jardim, Matiense, entre outros. Então, assim, a gente tentaria estendê-lo para todos os bairros que se ausentam.
Com a palavra para o segundo secretário. Boa tarde, senhora presidente e a todos. Seria deixado apenas em um ponto fixo isso, ou seria espalhado em vários lugares do bairro? Como vocês podem perceber, o pessoal daqui de Americana, que a coleta de lixo dos nossos bairros tem sempre uma pessoa que vem antes e ajunta eles numa esquina ou numa rotatória do bairro, certo? Então, a gente seria colocado uma pessoa para ir recolher e colocar no ponto fixo. Com a palavra para o vereador Gabriel. Então, boa tarde. Então, tu pensaria em, tipo, em colocar o descarte de pilha junto e de óleo ou só a reciclagem mesmo? Apenas reciclagem. Continue em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
O projeto de lei número 3 foi aprovado por 12 votos favoráveis e 6 contrários. Não havendo nenhum projeto para ser votado, dou por encerrada a ordem do dia. Dou por aberto o grande expediente. Convido o vereador, senhor Padre Sérgio, para fazer uso da tribuna. Uma boa tarde aos alunos do SENAC e a seus professores, a Débora Brito e a Adriana, a técnica Daniele e a gerente do SENAC, Sueli. E, olha, estou muito feliz, porque acabei de dar uma entrevista para os alunos do SENAC. Encontrei-os na rua e eles me entrevistaram sobre a Praça Romeu Sturaro. E eu disse a eles que não só é importante cuidar do entorno, e a praça está no entorno do SENAC, mas desenvolver projetos como este, de vitalização da praça, de cuidado com a praça, de tornar a praça um lugar onde as pessoas possam viver e conviver, e praticar lazer. Eu sugeri que lá naquela praça tenha uma academia ao ar livre, que naquela praça tenha um parquinho infantil para as crianças. Parabenizo vocês que chegam aqui na Câmara agora, e vocês estão aqui no Câmara Jovem. E digo mais, o que eu disse para eles: eu conheci o senhor Romeu Sturaro quando era um sindicalista do Sindicato Têxtil aqui da cidade, foi deposto pela ditadura militar, e eu estudei com a sua filha, Jumeri Sturari. Foi colega de escola, como vocês são colegas aqui no SENAC. Então, isso é muito bom. E se vocês têm projetos que é para a cidade, é para a região que vocês moram, ou é para a região onde está o SENAC, pode trazer para qualquer um dos 19 vereadores dessa casa, que nós vamos apresentar, como vocês estão apresentando e participando desse projeto Câmara Jovem hoje. Parabéns aos alunos, parabéns aos professores. E vamos lutar para que nossa cidade seja uma cidade melhor, que resgate a sua dignidade, a dignidade do seu povo, que supere as crises, supere o que está nos fazendo hoje marcar passo. Nós temos que andar para frente, não ficar marcando passo assim, ou andar para trás, né? Por isso, levem a sério vossos cursos no SENAC. Parabéns, parabéns, parabéns. Convido o vereador, senhor Tiago Brock, para fazer uso da tribuna. Obrigado. Olá, boa tarde a todos e a todas. Está fraco, vocês estão desanimados? Boa tarde. Está fraco ainda? Boa tarde. Aê, juventude animada, pô. Tem que vir para essa casa fazer a diferença.
Obrigado aí pela presença de todos vocês. É importante esse projeto da Câmara Jovem para que a gente possa dar continuidade e trazer o legislativo perto de vocês. Muitas pessoas, inclusive hoje, em época de eleição, não querem saber do voto, mas não é um bom caminho. Nós temos que saber em quem a gente vai votar, analisar cada candidato. Quando você escuta o pai ou a mãe, ou até mesmo o professor que sofre na pele por um governo que, infelizmente, não olha para eles, né, não dão oportunidade nem para a educação, nem para a segurança pública, a gente tem que começar a analisar para quem a gente vai votar. Porque eu sempre escutei isso, vocês são o futuro do Brasil. Se hoje eu estou numa cidade como a Americana, né, defendendo, analisando as propostas que entram nessa casa pelos colegas e pensando na cidade, está na mão de vocês pensar o que vai acontecer com o nosso Brasil. Alguém tem gostado do que tem acontecido com o nosso Brasil aqui? Podem responder. Sim ou não? Está bom o Brasil do jeito que está? Está bom o estado de São Paulo do jeito que está? Não está, não é verdade? Quem gosta aqui do salário dos deputados? Quem gosta? Alguém sabe quanto um deputado ganha aqui? Ninguém sabe? Então, a gente tem que começar a saber. Por causa da reforma política, a gente tem que entrar nesse caminho. O hospital não está funcionando bem. O nosso meio ambiente não funciona bem. A nossa cidade não está funcionando bem. Então, se a gente não acompanhar de perto o que cada vereador faz aqui nessa casa, e vocês não precisam gostar do Thiago Brock, nós temos mais 18 vereadores aqui, mas acompanhem, vocês que são da cidade americana, né, eu falei a questão do deputado, porque tem que estar na pauta de vocês. Hoje, o evento Câmara Jovem trazem vocês aqui para que a gente possa, saindo daqui, ligar um botãozinho de alerta e acompanhar cada vereador. É gostoso falar de política? É gostoso quando a política é do bem, não a politicagem. Saber em cada vereador... A idade de vocês, desculpa, está em torno de quanto? 14, 15? 16 anos. Pode tirar o título. Quem tirou o título aqui? Excelente. Ó, o público que está ali atrás, excelente. Vamos votar agora? Não precisa falar o candidato, que aqui não pode, mas analisem o candidato. Verificar realmente quem vai fazer a diferença, porque o nosso voto, vocês poderiam estar fazendo a diferença. E eu estou falando isso para vocês no bom sentido. Eu também já tive 16 anos. Né? Eu tirei o título com 16 anos, porque eu comecei a analisar muitas coisas que eu não queria na cidade. E voltando no assunto, saindo daqui, que vocês deem continuidade, discutem com os professores, falem com os professores. Né? É legal fazer uma roda de conversa, porque hoje a gente consegue ficar 2, 3 horas lá no WhatsApp, rede social, mas a gente não consegue pesquisar a política em Americana. Tragam ideias aos professores. Os professores estão preparados, extremamente preparados para dar alguma opinião. Também não são obrigados a concordar com os professores. Vive a democracia. Mas é legal o debate. Talvez um olhar seu é diferente do dela, o dela é diferente do seu, mas é assim que nós construímos um Brasil melhor. E hoje eu vim aqui mais com uma visão diferente para poder falar com vocês, já com 16 anos de idade, para que vocês possam, no bom sentido, tomar esse puxãozinho de orelha, para que a gente realmente, ao sair daqui, a gente comece a analisar quem e o que se faz aqui dentro dessa casa. Curiosidade. Alguém sabe um projeto de lei, não precisa ser meu, de algum vereador aqui em Americana? Alguém de vocês sabem? Por quê? Porque quando a gente liga a televisão e político nenhum está dando realmente vontade de sair de casa para saber de política e de votar, não é? A classe política está realmente, a população está desacreditada. E aí o interesse de vocês cai. Só que os grandões que estão lá em cima, é isso que eles querem, que vocês não se interessem pela política, porque assim eles continuam comandando e fazendo o que querem da maneira que está. Alguém vai mais permitir isso aqui dentro? Né? Vamos acompanhar o trabalho? Eu sei que não é a idade de vocês. Pô, vou ficar falando de política? Se política fosse tão ruim, vocês não estariam aqui dentro. E a política não é só aqui, a política é na vizinhança. Quem tem problema no bairro aqui? Todo mundo deve ter algum problema no bairro, né? A moça ali deve ter algum problema, ou a iluminação, ou é alguma reivindicação de vocês, que vocês continuem, através de e-mail, WhatsApp, procure algum vereador para ter o debate.
o executivo, que é realmente o grande responsável, porque os vereadores aqui nós fazemos a parte de fiscalização, né? Muitas vezes tem a ilusão de falar que o vereador ele consegue consertar tudo, e não é verdade. O vereador não contrata médico, o vereador não consegue ir lá na frente da sua casa e fazer uma lombada, uma iluminação, mas ele pode intermediar, pode, mas a responsabilidade é do executivo. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês têm um futuro grande pela frente. Independente aqui se é rico, se é pobre, se não é, vocês podem chegar aonde vocês quiserem. Isso depende de vocês. Nessa casa, nós temos 2 representantes mulheres. Pode ter mais. A gente precisa da mulher na política. O lugar de mulher é onde ela quiser. Não é verdade? E os homens e vocês abracem o sonho de vocês, mas não deixem a política de lado. Acompanhem, porque na próxima eleição, em 2020, você vai estar ciente de quem não tirou o título agora, para poder votar e ter uma americana melhor. Beleza, gente? Obrigado, obrigado a presidente aqui hoje da sessão, obrigado a todos vocês, continuem frequentando essa casa, porque muitos projetos que saíram daqui foram graças a vocês, e muitos projetos se tornaram realidades. Então, estou à disposição, eu e mais 18 vereadores aqui. Muito obrigado, um abraço a todos e a todas. Indicações. Peço que seja feita a leitura das indicações. Indicação número 1, 2018. Assunto recapeamento. Autor, o vereador Edson da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, indicamos que seja feito o recapeamento da rua Uirapuru, localizada no bairro Jardim dos Lírios, assim evitando acidentes e promovendo a segurança no trânsito local. Ante o exposto, indicamos, atendidas as formalidades regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando providências do setor competente da prefeitura, no sentido de que seja executado o serviço acima citado. É indicação, plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, Americana, 24 de setembro de 2018. Em discussão, com a palavra para o vereador Edson da Silva. É porque essa rua tem um asfalto estragado, não tem pouca iluminação. Aí queria melhorar a rua para não ter mais acidentes, caso de criança se perder, porque tem a mata dos lados. E só isso. Continua em discussão a indicação número 1. Com a palavra para a vereadora Beatriz. Boa tarde, presidenta e senhores vereadores. Eu queria dizer que apoio o recapeamento na rua Irapuru, porque eu já vi vários acidentes lá e até hoje não foi resolvido. Mas eu queria saber se poderia ser recapeado outras ruas também. Eu acho que só essa. Obrigada. De nada. Continua em discussão. Não? Com a palavra para a vereadora Isabela. Me desculpem, era a mesma pergunta da dela. Continua em discussão. Com a palavra para a vereadora Ingrid. Boa tarde. Boa tarde.
eu meio que discordo do Edson, porque não é só aquela rua que precisa de recapeamento. Tem o Irapuru e a subindo também. E lá tem tipo um lixão que arrumou lá, mas a rua continua ruim mesmo. Continua em discussão. Com a palavra para a vereadora Lohane. Edson, por que seria só a rua Uirapuru? Porque já teve bastante acidente lá, já teve crianças perdendo, uma só, até hoje. E pouca iluminação. Mas muitas ruas, né? Acontece isso também. Seria, tipo, uma rua exata? Seria só essa, tipo, exata? Porque Não. Porque já aconteceu isso muitas vezes, né? Tipo, em um monte de rua tem buraco, essas coisas assim. É a única rua que eu sei que teve mais acidente, foi essa. E teve bastante acidente, já teve gente sendo atropelada, picado de pouca iluminação e asfalto meio coisado, meio esburacado e essas coisas. Licenças, senhores vereadores, irei me pronunciar. Vereador Edson, de início, a rua Irapuru, seria seu projeto é que ela seja desenvolvida, mas ao longo desse projeto você define algumas outras ruas? Não. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação a indicação.
A indicação foi aprovada por 10 votos favoráveis e 8 contrários. Não havendo mais indicações, peço que seja feita a leitura das moções. Moção de aplauso, número 1, 24 de 9 de 2018. Autor, vereadora Letícia Fernanda Moreira Cruz. Assunto, moção de aplausos ao SENAC e à Câmara de Vereadores pela oportunidade de nos incluir no desenvolvimento do projeto Câmara Jovem. Senhora Presidenta Adriele Sena, senhores vereadores e vereadoras, parabenizamos ao SENAC Americana e à Câmara Jovem pela oportunidade de podermos ter participado do projeto Câmara Jovem, realizado no dia 24 de setembro de 2018, na cidade da Americana, São Paulo. O ótimo desenvolvimento foi alcançado dentro da Câmara Municipal de Americana. O projeto contou com a presença de 20 alunos do curso de aprendizagem, escolhidos em 19 vereadores. Este projeto acredita no poder transformador que os jovens podem proporcionar à sociedade. Não poderíamos deixar de prestar esta homenagem e parabenizá-los pela oportunidade trazida ao curso de aprendizagem. Considerando que esta vereadora entende que a adoção de tal projeto em nosso município, pela valorização e melhoramento, é de suma importância para aperfeiçoar os índices de participação políticos dos jovens, além de tratar a nossa sociedade com o devido respeito e atenção de que são merecedores. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constatado que, da ata desta sessão legislativa, moção de aplausos à instituição SENAC Americana e à Câmara de Vereadores pela oportunidade de nos impor perante a sociedade. É a moção. Em discussão, a moção, com a palavra para a vereadora autora. Letícia. Bom, na minha opinião, eles merecem essa moção por nos dar essa oportunidade de nos trazer esse conhecimento sobre política, da gente estar participando, vendo como funciona tudo. E eu acho que tanto o SENAC como a Câmara Municipal merecem essa homenagem. Continua em discussão. Encerrada a discussão, votação para a moção número 1.
A moção de aplauso número 1 foi aprovada por 17 votos favoráveis e 1 contrários. Peço que seja feita a leitura da segunda moção. Moção de aplausos número 2, 2018. Autor, vereadora Beatriz Azevedo de Andrade. Assunto, moção de aplausos aos professores do Programa de Aprendizagem da Unidade SENAC Americana. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, parabenizamos todos os professores da aprendizagem e toda a equipe do SENAC Americana, em especial a professora Débora, pelo comprometimento e desempenho que vem demonstrando aos alunos. Esta vereadora acredita no poder transformador que estes colaboradores proporcionaram à vida de todos os envolvidos, colocando-os no mercado de trabalho. Não poderia deixar de prestar esta homenagem, incentivando para que continue com o trabalho que eles têm feito. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constatado da ata desta sessão legislativa, moção de aplausos aos professores do Programa de Aprendizagem do SENAC Americana, enviando cópia da mesma à Rua Angelino Sanches, 800, Vila São Pedro, Americana, São Paulo. Em discussão, moção de aplausos número 2. Com a palavra para a vereadora autora Beatriz Azevedo. Boa tarde, presidenta Adriele e senhores vereadores. Eu queria parabenizar todos que estão aqui presentes, a equipe do SENAC e todos envolvidos na Câmara Jovem, por nos proporcionar esse momento que nós adolescentes temos voz. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer pelos professores do SENAC por sempre nos ajudarem no desenvolvimento pessoal e também no postura profissional e várias outras coisas, principalmente a Débora e a Adriana e os demais que não estão presentes. Boa tarde, senhores vereadores e a todos presentes aqui. Eu quero acrescentar agradecendo pela oportunidade e graças a vocês por estarmos aqui. Com certeza sairemos com uma cabeça diferente sobre o que a gente achava ser a política. E hoje vocês demonstraram que a política não é aquilo que simplesmente a televisão nos mostra, que tem todo um processo por trás dele para poder ser realizado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação, a moção número 2.
Moção de aplausos. Número 2 foi aprovado por unanimidade. Será feita uma pausa para a entrega de certificado dos senhores vereadores. Mais uma vez, boa tarde. Nós damos uma pausa agora para que nós possamos entregar o certificado aos vereadores. Eu gostaria de convidar a professora Débora, a Adriana, a técnica Daniele e a gerente do SENAC, a Sueli. Sueli está aí? Perdão, irmão, a Sueli não veio. Então, a Débora Brito, a Adriane e a Daniele, por gentileza, eu vou pedir para que as professoras possam se colocar aqui no centro do plenário para que possa entregar o certificado aos alunos. E eu peço ao vereador, assim que eu pronunciar o seu nome, já venha até aqui à frente para que possa estar recebendo o seu certificado e tirando uma foto com as professoras. Tá? Victor Hugo Machado. Isso. Rafael José dos Santos. Letícia Fernanda Cruz. Lohane Vitória da Silva. Leonardo Batista de Souza. Júlia da Silva dos Reis.
João Victor de Alencar. João Pedro Pelisson. Isabela Ribeiro. Ingrid de Souza Santos. Gabriel Gonçalves de Lima. Gabriel de Oliveira. Flaene Deise da Costa. Eric Galvão. Emily Dias Teixeira. Edson da Silva. Beatriz Azevedo de Andrade. Adriele da Silva.
Rafaela da Silva Rodrigues. Vou pedir a gentileza que todos os vereadores venham aqui à frente para tirar uma foto todos juntos e, logo após dessa foto, todos os outros alunos que estão na... venham também. Já te entregou, foi feito 2. Não? Foi feito 2, tá certo. Só um instantinho os alunos aqui. Venham agora os demais que estão no plenário. Agora eu peço que todos voltem aos seus lugares e volto a palavra à presidente para que ela possa fazer as considerações finais. Dou por encerrado o grande expediente. Peço que todos os vereadores se postem de pé, sob a proteção de Deus, e encerre a presente sessão.